Boa noite, igreja. Graça e paz da parte de Deus, amém? É o que eu desejo para cada um de vocês. Nós vamos dar continuidade naquilo a qual Deus colocou no meu coração. Hoje eu quero pensar com vocês nesse tema, o perdão que não mereço. Convido você a abrir a sua Bíblia, Lucas capítulo 15, quero pensar com você em cima dessa parábola. Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 32, o perdão que não mereço. O texto diz assim, Lucas 15, do 11 ao 32, diz assim: Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse a seu pai: Dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele os repartiu haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, e ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu,
estava perdido e foi achado. Amém? Eu quero pensar com você nesse tema. O perdão que não mereço. Pródigo significa desperdiçador, desperdiçador ou esbanjador. Pródigo significa desperdiçador ou esbanjador. O texto vai chamar nossa atenção. Jesus estava sentado com os publicanos e pecadores. Quando Jesus está sentado com os publicanos e os pecadores, passam os escribas e os fariseus, e eles então começam a criticar Jesus, porque Jesus está sentado com os pecadores e os publicanos. Esses são dois grupos religiosos. Escribas tinham a profissão de ler, interpretar e transcrever os textos sagrados e as leis civis. Eram especialistas, respeitados também, chamados mestres da lei. Então, os escribas, que vê Jesus sentado com os publicanos e pecadores, eles criticam a Jesus, e eles conheciam a lei, eram conhecidos como mestre. Os fariseus eram membros de um partido ou seita religiosa popular, e as tradições orais buscavam viver uma vida de pureza e separação das culturas pagãs. Diversas vezes Jesus na Bíblia, ele vai combater os fariseus, porque os fariseus eram um grupo que se preocupava mais com seu exterior. Eles se preocupavam mais com o que estava fora do que dentro. Eles eram praticantes da lei a ponto de sempre acusar o outro, o próximo. Mas muitas das vezes eles não praticavam. E esses dois grupos passam e vê Jesus sentado juntamente com seus discípulos, ensinando a Bíblia, compartilhando da palavra, e esses dois grupos começam então a criticar Jesus por essa postura. E Jesus então sai do meio dos discípulos, sai do meio dos publicanos e pecadores e vai até esses dois grupos. E ele então ensina, relata essas três parábolas. Jesus, muito didático, no capítulo 3, no capítulo 15 de Lucas, a qual nós lemos, fala de três parábolas. E essas três parábolas, a primeira fala sobre a ovelha perdida, a segunda fala sobre a dracma perdida, que é uma moeda, e a terceira fala do filho pródigo. E é interessante que a condição de perdição do homem é enfatizada 8 vezes nesse capítulo. Então Jesus, nessas três parábolas, ele vai enfatizar sobre a perdição do homem. E é interessante que a ovelha, Jesus, ao contar essa parábola, ele vai dizer que havia um pastor que tinha 100 ovelhas, e ele deixa as 99 no deserto e vai atrás dessa que se perdeu. A ovelha, ela sabe que está perdida, mas ela não sabe o caminho de volta. A dracma, ela não sabe que está perdida e nem sabe o caminho de volta. Mas o filho pródigo, esse sabe que está perdido, e ele também sabe o caminho de volta. E havia o filho mais velho, que estava na casa do pai, não sabia que estava perdido. E Jesus então, ao contar essas três parábolas, eu quero me prender nessa do filho pródigo, um pai, que esse pai representa Deus,
o filho representa eu e você, ele então pede ao seu pai, ainda em vida, a sua herança, a sua parte. Era possível isso acontecer, mas era como se fosse uma ofensa. Você não quer mais se relacionar com o pai, você então pede ao seu pai a sua parte, e o texto diz que o pai o dá. O filho pega a sua parte, e o texto vai dizer que ele vai para uma terra distante, e lá ele gasta tudo que ele tinha de uma forma irresponsável. E o texto diz então que naquela cidade começa a haver uma grande fome, e esse homem que havia gastado tudo começa a padecer necessidade. E o texto agora vai dizer que ele vai até a um homem pedir ajuda, e esse homem então manda ele para uma fazenda para guardar porcos, para cuidar de porcos. E seria a pior humilhação possível para um judeu tocar no porco, ainda mais se alimentar daquilo que o porco comia. E ele então agora, ele traz à memória dele como que o pai dele tratava os trabalhadores. Se ele traz à memória dele como que o pai dele tratava os trabalhadores, e ele sente a necessidade de voltar para casa para ser tratado como um dos trabalhadores, como que esse pai tratava ele? E ele então diz o seguinte: eu vou chegar em casa e vou dizer para o meu pai: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho, me trata como um dos seus trabalhadores. E ele então toma essa iniciativa. Eu quero pensar com você o que o perdão que eu não mereço me proporciona. O que o perdão que eu não mereço me proporciona. Primeiro, ser alcançado pela graça. O perdão que eu não mereço me proporciona ser alcançado pela graça. O versículo 20, você pode acompanhar aí? O texto diz assim: e levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O texto ele me chama a atenção que esse pai, ele consegue avistar o filho de longe. Se ele consegue avistar o filho de longe, é possível que esse pai está ali ansiosamente aguardando o retorno desse filho. E quando esse filho volta, esse pai, ele não humilha. Esse pai, ele toma uma atitude que me chama a atenção. É interessante que esse jovem, ele pede a sua herança enquanto o pai ainda está vivo. Isso é uma ofensa ao pai. Ele sai de forma irresponsável de casa, gasta tudo, volta sujo. E como que o pai o recebe? O pai recebe com um abraço. O pai recebe com um beijo. O pai não humilha ele. O pai não o castiga nele. Não, o pai não. O pai recebe ele de forma que me impressiona. Talvez se eu te desse o direito de responder, o que esse jovem merecia? O que esse jovem merecia para você?
Eu não estou falando aqui, talvez você já deu essa responsabilidade ao seu filho, o cartão na mão dele, você já deu a responsabilidade para sua filha, para ela comprar alguma coisa, e ela gastou um pouco mais. Como que você reagiu? Você ficou bravo? Você bateu? Você castigou? Eu estou falando de um jovem que gastou não apenas um pouco a mais. Eu estou falando de um jovem que gastou tudo e de forma dissoluta, de forma irresponsável. E esse pai agora está esperando esse filho voltar para casa, não para bater nesse filho, mas para receber. Quando o perdão que eu não mereço, o que esse perdão que eu não mereço me proporciona? Esse perdão que eu não mereço me proporciona ser alcançado pela graça. Você foi alcançado por essa graça? Amém? Essa graça, ela nos constrange. Jesus nessa parábola não está falando apenas sobre o filho pródigo, mas ele está falando sobre o amor de Deus. Ele está falando sobre a graça de Deus. Ele está falando sobre a misericórdia de Deus, que é infinita. Jesus aqui está dando ênfase que um filho fez tudo errado e o pai o recebeu com um beijo e com um abraço. É assim. Não há nada que você faça que Deus venha te amar mais. Não há nada que você deixe de fazer que Deus venha te amar menos. Deus é amor. Ele te ama. Eu não sei como você chegou aqui, se você de fato ou de verdade, você já foi alcançado por essa graça. Mas se você foi alcançado por essa graça, precisa haver no seu coração gratidão. Você precisa ter alegria. Você precisa ter prazer de estar na presença dEle, porque o que o perdão que eu não mereço me proporciona graça. E a graça é quando recebemos o que não merecemos. A graça é quando recebemos o que não merecemos. Nós, o que nós merecíamos? Talvez você olhe para o filho pródigo e você diz assim, mas eu não sou assim. Eu não gasto assim, dessa maneira. Como você tem gastado a sua vida? Como você tem dedicado o seu tempo? Vir num culto para você é sacrifício? Entrar na escala para você é sacrifício? Dar aula na IBD para você é sacrifício? Servir é sacrifício? Como você tem gastado a sua vida? Como você tem gastado aquilo que Deus tem confiado à sua mão, o seu dom, o seu talento? Como você tem gastado isso? Esse jovem, ele gastou de forma dissoluta. O que o perdão que eu não mereço me proporciona? Ser alcançado pela graça. Segundo, o que o perdão que eu não mereço me proporciona? Ser filho. O texto, versículo 22, diz assim: o pai, porém, disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo e sandália nos pés. O jovem tem consciência que ele errou, pede para ser tratado como um dos empregados. O jovem, ele tem consciência que o que ele fez estava errado, e ele não quer a posição de filho, não, ele quer ser apenas um empregado. E o pai, que é Deus, nessa história, ele fala o seguinte: troca as vestes dele,
As vestes dele estavam sujas pelo pecado. As vestes dele estavam sujas, e o pai agora, a primeira atitude que o pai tem com esse filho é o seguinte: manda o seu empregado, traga umas vestes novas para ele. Essas vestes, ela simboliza o passado desse jovem. Não, ele não pode estar na casa do pai com as vestes sujas. É assim que Deus faz. Deus, ele nos lava. Deus, ele nos dá a honra, troca as vestes dele. Interessante que o texto também diz que Deus, o Pai, o dá um anel. Anel é sinal de autoridade. Você não é escravo mais. Você não vai ser tratado como empregado. Você vai ser tratado como filho. Você vai ocupar o teu lugar novamente. Por isso que eu falo que Deus é diferente. Quando Ele te perdoa, Ele te perdoa. Ele quer ser tratado como escravo, e Deus dá a ele novamente a autoridade. Não, na casa do Pai, você é filho. Você é filho e filho amado. Quantos aqui hoje têm tido a sua identidade deformada? Quantos aqui hoje, quantos jovens, quantos adolescentes têm sido a sua identidade deformada, não sabe quem são? E quando eu tenho um encontro com Cristo, o que o perdão que eu não mereço me proporciona, ser filho amado. Isso muda a minha perspectiva. Não importa o que as pessoas pensam ao meu respeito, não importa o que o sistema queira definir quem eu sou, não importa. Eu sei quem eu sou filho, porque o perdão que eu não mereço, o que me proporciona? Ser filho. Você se considera filho, irmão? Interessante que o texto vai dizer também que o pai dá uma sandália, sinal de homem livre. Os escravos andavam descalço. Não, o filho não. O filho anda de sandália. É assim que Deus faz. Deus te dá dignidade. O teu passado não te pertence mais. Você agora é uma nova criatura. Assim, quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo na sua vida. Você precisa tomar posse dessa palavra. Eu não mereci esse perdão, e esse perdão me proporcionou não apenas ser alcançado pela graça, mas agora também ocupar o meu lugar na casa do Pai, ser filho amado. Deus não apenas cancela a nossa dívida, mas nos concede o privilégio de filhos e de herdeiros. É interessante que quando Deus nos perdoa, Ele não apenas cancela a nossa dívida, não. Cristo, quando pagou por nós na cruz do Calvário, Ele apenas não pagou a nossa dívida, mas Ele agora nos dá uma nova identidade. Você não é mais escravo, você não é mais inimigo de Deus, você agora é filho, e como filho, você tem parte no reino de Deus. Amém? É interessante que o perdão que eu não mereço me proporciona vida eterna. O versículo 32, desse mesmo capítulo, o texto diz assim: entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido
e foi achado. O texto vai me chamar a atenção que o filho mais velho ouve uma música, ouve e pergunta ao empregado: o que está acontecendo aí? E o empregado então diz: o seu irmão, aquele que tinha ido, aquele que foi embora, ele gastou tudo, ele voltou. E seu pai mandou matar um cabrito e está fazendo uma festa. O texto fala que esse homem, esse jovem, ele fica indignado. O texto ele me chama a atenção porque deveria esse jovem falar assim: nossa, o meu irmão voltou, a alegria do meu irmão é a minha. Tem que ser assim, meu irmão. Mas muitas vezes não é. Triste isso. Muitas vezes não acontece assim. Muitas vezes meu irmão está feliz. Eu sinto inveja. Eu critico. Eu arrumo alguma coisa para falar. Não. O texto vai dizer que o pai sai da festa. O pai é Deus, meu irmão. Deus está atento às suas murmurações. Deus está atento às suas críticas. O texto diz que o pai sai da festa e vai até esse filho mais velho. E esse filho mais velho questiona o pai: pai, o que está acontecendo? Te sirvo há tanto tempo, nunca transgredi nenhuma coisa, sempre fui fiel a você, você nunca me deu um cabrito para celebrar com os meus amigos, e esse agora aí, volta, gasta tudo e você faz isso. O pai fala assim: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Esse jovem, ele está na casa do pai, mas ele não consegue ter contentamento na casa do pai. Esse jovem, ele está na casa do pai, mas ele está perdido. Esse jovem, ele está na casa do pai, mas ele não tem relacionamento com o pai. Esse jovem, ele não consegue desfrutar de tudo que ele tem. Quantos estão nesse contexto? Jesus está tentando ensinar os fariseus, Jesus está tentando ensinar os escribas, falando assim: vocês manuseiam a palavra, vocês sabem da regra, da lei, mas vocês não praticam, vocês estão perdidos, e não há no coração de vocês nenhuma intenção de arrependimento. Vocês acham o que vocês sabem já é o suficiente. Vocês não estão desfrutando da presença do Pai. Era isso que Jesus estava tentando falar para os fariseus e para os escribas. E esse jovem, dentro da casa do Pai, tendo tudo, ele vivia como se ele não tivesse nada. E ele está fazendo questão de um cabrito. Ele está fazendo questão de um bezerro que o pai matou. O pai fala assim para ele: você não entendeu. Esse nosso filho, esse teu irmão, ele estava morto e ele reviveu. Ele estava perdido e ele foi achado. Você deveria se alegrar por isso. O que o perdão que eu não mereço me proporciona a vida eterna. Você está na casa do Pai. Como está a sua vida na casa do Pai? O perdão que eu não mereço, o perdão que você não merece, você alcançou, te proporcionou a vida eterna? Amém? Você se sente salvo? Você celebra Deus por isso?
Você se alegra por isso? Se tem uma das coisas que nós devemos nos alegrar, é por ter o nosso nome escrito no livro da vida. Isso precisa gerar no nosso coração uma gratidão eterna. Os discípulos de Jesus, quando Jesus nomeia eles, dá autoridade para eles, para que eles pudessem curar no nome de Jesus, para que eles pudessem expulsar os demônios no nome de Jesus. O texto vai dizer que quando os discípulos tiveram essa primeira experiência, gerou no coração dos discípulos uma alegria muito grande, e os discípulos voltaram, sabe, como se tivesse feito algo, sabe. O texto vai dizer o seguinte: Jesus vira para eles e fala assim, ó: não se alegre, porque os demônios se submetem ao meu nome, mas se alegre, porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Foi essa exortação que Cristo deu aos seus discípulos. Você tem se alegrado pelo perdão de Deus ter te proporcionado a vida eterna? Você é grato a Deus por isso? É isso que te move? É isso que faz você caminhar com alegria? É isso que dá prazer ao seu coração em servir ao Senhor? É isso que você tem expressado nesse lugar, na sua casa, na sua família? Nós precisamos ser gratos pelo nosso nome está escrito no livro da vida. É possível que você esteja dentro da igreja, perdido, sem vida eterna. É possível. Quando eu estava escrevendo essa frase, pensando nisso, eu lembrei de Eli. Eli morre dentro do templo, mas longe de Deus. É possível que naquele grande dia, algumas pessoas vão falar assim: eu expulsava demônio no teu nome, eu curava no teu nome, mas Jesus vai dizer: aparta-te de mim, que eu não vos conheço. Porque é possível que nessa geração você seja usado por Deus, mas você não seja aprovado por Deus. É possível que você esteja aqui dentro da igreja, mas você ainda não teve um encontro genuíno com Jesus Cristo. E Jesus então olha para os escribas e para os fariseus e questiona eles. Jesus era didático. Ele conta 3 parábolas. E nessa parábola, ele quer ensinar isso. O jovem, o mais velho, estava dentro da casa do pai, mas não entendia o que ele tinha direito da casa do pai. Talvez você está dentro da casa do pai, participando de tudo isso, mas você ainda não sentiu isso de coração. O que o perdão que eu não mereço me proporciona. O perdão que eu não mereço me proporciona a vida eterna. Eu não posso ficar na casa do pai, como Eli e seus filhos, sem temor. Um culto mais um culto não faz diferença. Entro aqui, mexo no celular, se Deus falou, amém. Se Deus não falou, também está bom. Canto, sento, vou embora. Não foi para isso que Deus te salvou, meu irmão. Não foi para isso. Deus quer que você entenda que esse perdão que você não merece precisa gerar no seu coração que você é salvo, você é remido, você foi lavado. Cristo pagou um alto preço pela sua vida. Cristo pagou um alto preço. Você não pode vir aqui e brincar de ser crente. Você precisa seguir a Cristo de verdade. É isso que Ele requer de mim e de você. Eu concluo a minha mensagem. Como filho pródigo, fomos alcançados por esse perdão. Você foi alcançado por esse perdão? Amém? O que o perdão que eu não mereço
proporciona. Eu fui perdoado, mesmo não merecendo. Me levou para outro nível de espiritualidade. Por isso que eu preciso perdoar. Esse encontro que eu tive com Cristo, essa posição que eu tomei em ir até Jesus e me arrepender dos meus pecados, ele me levou a um outro nível. E esse nível de espiritualidade que eu fui levado, eu não vou esperar aquele que me ofendeu, eu não vou esperar aquele que me machucou vir até mim, porque talvez ele não vai vir, porque ele não entendeu isso aqui. O perdão, ele não alcançou esse nível de perdão, ele não alcançou essa graça, ele não entendeu o que é ser filho, ele não tem a salvação, a vida eterna. Eu fui alcançado, e por eu ter sido alcançado, se tem alguém que precisa pedir perdão, talvez essa mensagem é para você. Se você ainda não resolveu a sua questão, peça ajuda a Deus. Quanto tempo você está com esse relacionamento rompido? Talvez eu estou falando para um pai que está com relacionamento rompido com o filho. Talvez eu estou falando para um pai que está com seu relacionamento rompido com a filha. Talvez eu estou falando com a mãe. Talvez eu estou falando com a filha, com o filho. Você foi alcançado por esse perdão que você não mereceu. E agora que você foi alcançado por esse perdão, você não pode esperar o outro vir a você. E você carrega essa culpa, você carrega esse peso, e isso vai gerando em você uma angústia, isso vai gerando em você ressentimento, mágoa, e o veneno vai aumentando. Mas o que Deus quer de mim e de você? Eu que fui alcançado por esse amor, eu que fui alcançado por essa graça, eu vou tomar iniciativa. Eu não vou deixar isso me dominar, porque o meu nível é outro. Não porque eu sou melhor, mas porque o perdão que eu não merecia, Deus me concedeu. E Deus me concedeu esse perdão, eu agora vou agir da mesma maneira. O fariseu, o escriba, ele sabia de tudo isso, mas eles não praticavam. Saber que tem que perdoar e não perdoar, não é isso que Deus quer de mim e de você. Você pode abaixar sua cabeça? Eu quero orar pela sua vida. Eu sei que é difícil. Eu sei que machuca, eu sei que dói. Mas é necessário. E o mais importante, é o Espírito Santo que faz acontecer. É o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que toca. E que nessa noite, você possa dar lugar ao Espírito Santo para tocar na sua vida. Pai, muito obrigado, porque o perdão que nós não merecemos, o Senhor nos concedeu. E mediante esse perdão, nós fomos alcançados por essa graça. Obrigado, Senhor, porque nós não somos mais escravos, nós somos filhos e filho amado. Obrigado, Senhor, porque nós somos salvos e nós seremos eternamente gratos ao Senhor. Nos impulsiona, Senhor, a reconhecer que nós temos tudo na Tua casa, na Tua presença precisamos ter contentamento, satisfação. Pai, tira o nosso olhar do mundo e coloca o nosso olhar em Ti, Pai. Pai, no nome de Jesus, nós queremos olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Nós queremos permanecer firme no Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, a liberar o perdão. Pai, assim como o Senhor nos perdoou, nós queremos também tomar essa decisão em perdoar. Pai, no nome de Jesus, que a Tua presença continue, Senhor, sendo manifesta aqui nesse lugar. E que nós possamos continuar tendo prazer em nos relacionar contigo, Pai. Nos fortaleça na força do Teu poder. Guarda, Senhor, o nosso coração. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai,
a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Santo Espírito de Deus, esteja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra e de uma forma especial sobre a primeira Igreja Batista em Santa Lício, desde agora e para sempre. Amém e amém. Você pode aplaudir a glória do Senhor?